Salve, salve, cartoleiros! Estamos de volta aqui com o nosso clube Cartola Flix para o fechamento da rodada de número 21. Não é? A segunda rodada aí do segundo turno. A gente tem que ficar de olho quem joga, quem não joga, né? As equipes focadas aí no mata-mata da Copa do Brasil, mas a gente tem que ir nas adversidades e tentar acertar aí o máximo possível de quem joga e escolher as melhores opções nesse sentido, não é? Segue a gente, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo, comenta aí quem que você vai deixar de fora, principalmente no meio campo, que tem boas opções. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de dicas da rodada de número 21. Começando pelo gol, né? Com o nosso goleiro da rodada. A gente tem aqui o Cássio. O Cruzeiro joga em casa contra a equipe do Fortaleza. O Cruzeiro vem fazendo grandes atuações em casa como mandante, não é? Se torna uma opção interessante o goleiro Cássio, até porque o Fortaleza não é time bobo. É o time que vai atacar e pode gerar defesas aí para o goleiro Cássio. O Fábio também, que vem de uma boa pontuação. Fluminense em casa, deve ir com força máxima, pensando no brasileiro, poupou na Copa do Brasil. Já o Bahia conseguiu aí um empate fora de casa, né, contra o Botafogo na Copa do Brasil. Pode aí, quem sabe, poupar para decidir em casa a vaga contra o Botafogo e conseguir aí uma classificação na Copa do Brasil. Então, pode ser que um time misto aí do Bahia e o Fábio uma boa opção. Hugo Souza do Corinthians também uma opção interessante. O Corinthians em casa, ele vem com boas atuações, o Hugo vem bastante seguro, né? O Corinthians melhorou com o Ramon Dias, pode ser uma opção interessante. Hugo Souza. Temos o goleiro John do Botafogo também. O Botafogo deve mesclar a equipe. Eu estou fugindo um pouco desse jogo, pois o Botafogo vai jogar fora contra o Bahia, empatou em casa na Copa do Brasil e pode, quem sabe, preservar aí vários atletas a equipe do Botafogo. Então, estou fugindo um pouco desse jogo. A gente tem o goleiro Rafael do São Paulo. São Paulo em casa contra o Flamengo. O Flamengo não dá muita sorte contra o São Paulo. Perdeu o seu artilheiro no ano, que é o Pedro, não joga. Então, pode aí pintar uma zebrinha aí do Rafael segurar um SG, quem sabe, e fazer grandes defesas, né? O Léo Jardim do Vasco é o goleiro que mais faz defesas no Cartola. Bragantino deve poupar, tomou um 2-0 para o Atlético Paranaense. Então é uma boa opção aí o Léo Jardim. Gustavo do Criciúma, o Gustavo, eu vejo ele como uma boa opção, um goleiro pegador de pênaltis. O Criciúma em casa é forte, tende a dificultar seus jogos quando atua em casa. Já o Galo também deve poupar aí alguns atletas após ter empatado fora de casa contra o CRB. Então vai poupar alguns nomes do Atlético Mineiro. Vejo o Gustavo como uma opção interessante. Não tem o Hulk machucado também. Opção interessante o Gustavo do Atlético Mineiro. Rocher também é uma opção interessante do Internacional, tendo em vista o Palmeiras, a situação que está, deve também poupar pensando no jogo da volta da Copa do Brasil. O Inter pode segurar esse SG e o Rocher é uma boa opção aí também no gol do Internacional. Fechando, a gente tem o Walter do Cuiabá contra o Vitória. Eu vejo o Walter como uma opção interessante. O Vitória finaliza muito, assim como o Lucas Arcanjo também, né? O contrário é verídico também, né? Só que o Cuiabá já não finaliza tanto. Então o Lucas Arcanjo era pensando mais no possível SG do Vitória. E a gente tem o Léo Link, né? O Atlético Paranaense em casa, muito forte, enfrenta o Grêmio aí, querendo sair da zona de rebaixamento, pode segurar esse SG. Acredito que de goleiros são esses, né? Não tem mais tanta opção além desse, a gente tem que escolher um e eu vou fazer uma aposta para essa rodada e vou com Gustavo do Criciúma. Vou apostar aqui no goleirão Gustavo aí, pegador de pênalti, quem sabe a gente mite com ele essa rodada. Aí a gente vem para a zaga. Na zaga a gente tem um Thiago Silva, né, deu a segurança na zaga do Fluminense. Acredito que o Fluminense não toma gol do Bahia. O Bahia deve poupar. Vem bem seguro defensivamente o Fluminense, vem descansado. Então o Thiago Silva uma grande opção e eu já vou escalar Thiago Silva.
Eu, sem mais delongas, vou com o Thiago Silva. Eu acho uma excelente opção. Zaga do Palmeiras não gosto, zaga do Flamengo não gosto, do Galo também não, devido ao jogo ser fora. O Criciúma gosta de aprontar lá. Arboleda pode ser uma opção interessante aí do São Paulo, assim como eu falei do Rafael. Arboleda e Alan Franco podem ser boas opções aí defensivas. André Ramalho e Félix Torres do Corinthians também opções interessantes, apesar que o Juventude é uma equipe bem enjoada, mas caiu um pouco aí depois da saída do Roger. Então, opções interessantes, André Ramalho e Félix Torres. Kaique Rocha do Atlético Paranaense, uma opção também boa. A gente tem os do Cruzeiro, Zé Ivaldo e João Marcelo como opções interessantes. No Internacional, Igor Gomes, se jogasse, seria uma opção interessante, porque joga na lateral, né? Mas está o Vitão como provável e a dúvida entre Robert Renan e Mercado. A mesma coisa a zaga do Botafogo, o Bastos está dúvida, muitas dúvidas, né? A gente tem o Thiago Heleno do Atlético Paranaense, mas eu ainda prefiro o Kaique Rocha. E no mais, é isso que a gente tem para destacar da zaga. A gente vai com o Thiago Silva e o nosso segundo zagueiro, a gente vai dar mais uma chance aqui para André Ramalho do Corinthians, né? Vamos fechar essa zaga com Thiago Silva e André Ramalho do Timão. Vamos então para as laterais, né? A lateral, eu acredito que todos vão, não tem como ir sem o William, né? O cara tá voando, é muito ofensivo. O Atlético Paranaense, o Cruzeiro, desculpa, joga em casa, ele cobra pênalti, pode segurar um SG, então uma baita opção. O Galo é como eu falei, né? O Arana joga mais avançado, sempre é uma boa opção, mas você não pode contar com o SG aqui do Guilherme Arana, porque eu acredito que o Criciúma vai fazer um golzinho aí no Atlético Mineiro, principalmente, que deve ir mesclado à equipe, e o Criciúma em casa é muito forte. A gente tem o Esquivel do Atlético Paranaense como uma opção interessante, né? Jogando em casa contra o Grêmio, o Atlético deve segurar esse SG. O Wellington do São Paulo também é uma opção interessante, né? O Claudinho vem de grandes atuações aí pela equipe do Criciúma. Temos o Bustos e o Hugo também. O Bustos do Inter é bem ofensivo, o Palmeiras não está numa boa fase. O Hugo também vem de grandes pontuações, desarma bastante e enfrenta aí o Juventude. E no mais, acredito que são as melhores opções nas laterais. A gente vai com o William e o nosso segundo lateral a gente vai com Esquivel do Atlético Paranaense, né? Então fechamos a nossa linha defensiva com Gustavo, Esquivel e William, Thiago Silva e André Ramalho. Fechou? Vamos para o meio campo. Meio campo você já deixa aí nos comentários. Quem que você vai deixar de fora no meio campo? Quem que você acha que vai zicar? Porque tem muitas opções interessantes. A gente tem um Lucas Moura, né, em casa. O Flamengo, como eu disse, não se dá bem fora contra o São Paulo. Vem com um time modificado, o Flamengo, com a cabeça na Copa do Brasil. Então, é uma opção bem interessante, Lucas Mouras. A gente tem John Arias, que eu acredito que vai ser unanimidade da rodada. A gente já vai escalar. Ele é o motor do time do Fluminense, pontua bastante. Fluminense em casa, cobra pênalti. Então, Arias é uma excelente opção. Gustavo Scarpa não deixa de ser uma opção interessante, mesmo com um time modificado. O Galo é forte, né? Apesar de eu achar o Criciúma até com certos favoritismo para esse jogo contra o Galo, mas o Scarpa sempre é interessante ter devido à sua média de pontuações. A gente tem Matheus Pereira que em casa faz a média de mais de 9 pontos. O Cruzeiro em casa é muito forte, ele é o cara do time, então vamos de Matheus Pereira, não vamos deixar ele de fora. O Mateuzinho do Vitória é uma excelente opção também em casa, porém a gente não sabe quanto tempo ele joga, não é? Geralmente ele está saindo antes, jogou muito tempo contra o Palmeiras, conseguiu seu gol, pontuou bastante, mas a gente nunca sabe quando que ele vai sair, se vai jogar o jogo todo, mas é uma opção interessante, assim como o Garro, uma baita opção aí do Corinthians, que está sem Romero, sem Yuri Alberto, pode ser que cobre as penalidades, né? Tendo em vista o Yuri Alberto não está, então uma grande opção aqui o Garro. O Eric do Atlético Paranaense pode dar muito bom também, o Atlético em casa contra o Grêmio. A gente tem aqui
Um Felipe Matheus do Criciúma aí, para quem está querendo diferenciar, pode ser uma opção interessante. E no mais, acredito que seja isso, não é? Quem gosta de lei do ex, tem um Maurício aí contra o Internacional, mas não vejo como uma opção muito boa. Tem o Zapelli do Atlético Paranaense, que pode render bem aí contra o Grêmio. E no mais, são esses meias. Muita opção, difícil saber quem escolher. Eu tô muito na dúvida na terceira vaga, se eu vou de Lucas, se eu vou de Mateuzinho, se eu vou de Eric, né? Mais ou menos minha dúvida é essa. Eric, Garro, Mateuzinho e Lucas Moura. 4 para apenas uma vaga. Pensei em ir 4-4-2, mas não vou de 4-4-2. Após pensar muito, eu vou com o Garro, porque o Corinthians recuperou bem, vem jogando melhor com o Ramon Dias. E como eu quero ter alguém ofensivo do Corinthians e não tem ninguém no ataque assim que eu goste, só está o Wesley e o Giovani, então eu vou com o Garro aqui no meio. Não vou com o Lucas Moura, porque já adianto, vamos abrir aqui os atacantes, eu vou com o Caleri. Então eu vou com o Caleri do São Paulo, pensando nessa modificação aqui do Flamengo, pensando que ele é o cara do ataque do São Paulo. O São Paulo em casa sempre se dá bem contra o Flamengo, então a gente vai com Jonathan Caleri. Por isso não fui de Lucas. Não fui de Mateuzinho, mas não vou com nenhum atacante do Vitória. A gente tem aqui ainda o Ené Valencia, que pode ser uma baita opção aqui do Internacional contra o Palmeiras, certo? Queria muito ir de Ené Valencia, mas estou ainda com um pezinho atrás com esse Inter. Mas pensando na fase do Palmeiras, que pode vir todo modificado para esse jogo também, o Ené Valencia é uma baita opção. A gente tem o Pablo Vegetti, que a gente já vai escalar, é o cara que mais finaliza no Cartola, joga em casa, fez 5 pontos fora de casa na última rodada, sem gol, sem assistência, pode pegar um Bragantino modificado, então a gente vai com Pablo Vegetti. A gente tem Agostinho Canóbio do Atlético Paranaense, uma baita opção contra o Grêmio, o Bolassi do Criciúma, o Elinho também do Bragantino, se jogar, uma baita opção aí contra a equipe do Vasco, Luiz Fernando do Atlético Goianiense em casa contra o Botafogo, gosta de aprontar aqui e sempre fazer algumas pontuações bacanas. Mastriani também do Atlético Paranaense, uma baita opção, o Atlético em casa. A gente tem ainda o Barreal aqui do Cruzeiro e o Caio Jorge, assim como o Lautaro Dias, mas eu ainda prefiro o Barreal por ter uma média melhor, ter uma constância melhor. O Cruzeiro em casa é muito forte. O Pita do Cuiabá fora de casa contra o Vitória pode ser uma opção interessante também, né? O Cauã Elias, atacante do Fluminense, o jovem garoto, jogando em casa o Flu contra o Bahia, que pode vir modificado, é uma grande opção também. Então, assim, muitas opções no ataque. Por isso que eu pensei em não ir de 4-4-2 e ir no 4-3-3. E a gente precisa de um terceiro atacante para fechar a equipe. E após pensar muito, decidi ir com Agostinho Canóbio, fechando meu ataque com Caleri e Pablo Verratti. Nosso treinador vai ser o Martim Varini. Estou confiando aqui no Atlético Paranaense em casa contra o Grêmio, mas a gente tem aqui ainda um Zubeldia, que pode ser muito boa opção, o Mano Menezes, o Seabra, pode ser uma opção interessante também, e o Ramon Dias do Corinthians, certo? Então vamos fechar nosso time com o Martim Varini como treinador, trazendo Gustavo no gol, Esquivel e William nas laterais, André Ramalho e Thiago Silva na zaga, Arias, Garro e Matheus Pereira no meio, Canóbio, Caleri e Verratti no ataque. E nosso nossa faixa de capitão vai para ele, Pablo Verratti, vamos com ele de capitão, estou confiando aí num golzinho dele e numa média básica aí boa, vai fazer aí no mínimo 12 pontos. Fica a dica aí do Verratti. Valeu, galerinha. Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas, né? Não ter colocado mais dúvidas ainda do que já temos essa rodada. Torcer para que todo mundo jogue, que ninguém vire dúvida. Se alguém virar dúvida, a gente vai ter que trocar aqui antes do mercado fechar, que fecha às 4. Mas espero ter ajudado. Comentem aí quem que vocês vão deixar de fora.
né, quem vai zicar essa rodada. E na segunda, depois da segunda, né, segunda tem Cruzeiro e Fortaleza, na terça-feira a gente volta aqui trazendo o que a gente pontuou, como que a gente foi e já montando uma base para a rodada 22. Fiquem com Deus, aquele abraço e eu fui!